Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje vamos iniciar o 4º artigo do Credo. O que ele nos diz? Que Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Estamos diante do mistério pascal, em que Jesus Cristo padece e morre para nos redimir do pecado original. É o centro da fé cristã, pois nele se realizou o desígnio salvífico de Deus, de sermos perdoados e termos direito ao céu. Desde o início do ministério público de Jesus, alguns judeus combinaram de matá-lo por causa de certos atos que ele praticava, ou seja, expulsão dos demônios, perdão dos pecados, curas em dias de sábado, familiaridade com pecadores públicos. Por tudo isso foi acusado de blasfêmia, ou seja, se proclamar filho de Deus, falso profetismo, crimes religiosos e de agir contra a lei de Moisés, que tinha como pena a morte. Na época, quem era o governador da Judéia era Pôncio Pilatos. Ele foi o responsável legal pela morte de Jesus Cristo, pois detinha o poder humano de salvar ou tirar a vida de alguém. Mas todos nós, com nossos pecados, fomos responsáveis pela morte de Jesus Cristo. Pôncio Pilatos sabia que Jesus era inocente e do que o acusavam não era motivo para matá-lo. Mas para não ficar mal com alguns judeus que queriam a morte de Jesus, acovardou-se e mandou-o crucificar, a pior morte que um ser humano poderia receber. Em João, capítulo 18, versículos 28 a 40, e o capítulo 19, poderemos ler o relato de sua condenação. São Francisco de Assis dizia que se seguimos pecando, seguimos crucificando Jesus Cristo. Por que Deus permitiu que Pilatos fizesse o que fez? Porque a liberdade que Deus nos deu permite que a usemos para o bem ou para o mal. Porque o homem é possuidor de vontade e liberdade. Santa Teresa de Ávila indagou a Deus por que ele não fazia determinadas coisas para que o bem acontecesse. E Jesus respondeu: eu quero, mas os homens não querem. Jesus, ao padecer e morrer da forma tão dolorosa como foi, mostrou-nos a gravidade dos nossos pecados. Jesus disse: se alguém quiser ser meu discípulo, pegue sua cruz e me siga. E também, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Se abraçarmos nossas cruzes por amor a Deus, elas se tornarão leves, porque Ele as carregará conosco. O amor pede sacrifício, e este treina a nossa vontade e exercita nossa liberdade. Há duas formas de sacrifício, ativa e passiva. A ativa é aquela que, por livre e espontânea vontade, deixamos de fazer algo que é bom. Exemplo, chocolate em geral todos gostam. E se comermos com temperança, é bom. Escolher um dia para não comê-lo é uma forma de fazermos um sacrifício de forma ativa. Já o sacrifício passivo é aquele que surge e só nos resta aceitar, não depende de nós. Exemplo, alguém nos magoou sem termos dado motivo. O amor de Cristo foi maior que sua dor na cruz. Por isso que os sofrimentos que ele padeceu, suas marcas físicas no corpo são feias, mas são marcas de amor.
Uma vez ouvi uma história verdadeira que é pertinente para o que estou falando e que poderia ter sido chamada de marcas do amor. É a história de uma criança que estava se banhando em um rio e que de repente surgiu um jacaré e abocanhou sua perna. Sua mãe, quando viu aquela cena, rapidamente segurou forte nos braços do filho e começou a puxá-lo. Travou-se então uma batalha entre a mãe e o jacaré. De repente apareceu um homem que atirou no jacaré e este morreu, largando a perna da criança. A criança foi levada ao hospital e fez cirurgia, onde foram colocados pinos na sua perna. O homem que havia salvado sua vida foi visitá-lo e ficou chocado com os estragos que o jacaré fez na perna do menino. O mesmo, ao perceber, disse para o homem: "Não se importe com isso, eu não me importo. Mas veja meus braços, estão marcados pelas unhas e força que minha mãe usou para me retirar da boca do jacaré. Estas marcas, sim, me interessam, significam o amor de minha mãe por mim. Estão feias, mas não quero que elas saiam, pois são marcas do amor dela por mim." Jesus padeceu dores físicas e espirituais, dores em todo o corpo, tristeza, desprezo, solidão, incompreensão, mas como homem, porque como Deus não. Ele morreu às 3 horas na Sexta-feira Santa. Revelação feita a Santa Faustina. É o horário conhecido como a Hora da Misericórdia. Bastaria uma só gota do seu sangue derramado para apagar os pecados de todos os tempos. Mas por amor derramou até a última gota de seu sangue. João, capítulo 19, versículo 34. Ele poderia nos ter perdoado apenas com palavras, mas se o fizesse, não teríamos a noção do que significa cometer pecado mortal. Lembro de 2 situações que humanamente me ajudam a compreender isto. A primeira, quando ocorreu aquela tragédia em Nova Friburgo e em toda a região serrana, em 2011, não conseguia ver o tamanho da tragédia pelos noticiários na TV. Mas em 2015 fui viver nessa cidade e numa tarde, circulando pelo centro da mesma, ao entrar em uma rua, deparei-me com uma cena que me chocou. Um prédio de 5 andares, cuja lateral estava destruída e podia-se ver que aquela lateral pegava parte dos cômodos e também o banheiro, porque via os vasos sanitários. Naquele momento compreendi de fato que houve uma tragédia naquela cidade. A segunda situação foi sobre o filme de Mel Gibson, sobre a Paixão de Cristo. Ainda não havia assistido quando uma senhora relatou que não aguentou ver todo o filme. Ela disse que Jesus foi muito ferido, havia muito sangue. De fato, quando vi o filme, a cena me chocou também, mas não saí. Pude entender que a cena teria que ter muito sangue, já que ele derramou até a última gota do seu sangue, a ponto de sair sangue e água, quando a lança do soldado atravessou o seu peito. Desde o nascimento de Jesus até sua morte, há um plano de salvação. E Deus tem um plano de salvação para cada um de nós, para irmos para o céu e vivermos eternamente com Ele. Mas Ele conta com a nossa liberdade e vontade. Se depender de Deus, todos nós vamos para o céu, porque todos nós fomos chamados a ser santos. E ser santo é querer e viver conforme a vontade de Deus. Não é ser perfeito, não é não ter defeitos. Até nossos defeitos, nossos sofrimentos nos acontecem para nos salvar. São Tomás de Aquino afirmava: Deus só permite o mal para fazer surgir dele algo melhor. Toda a vida de Cristo se expressa nessa frase: o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida para a salvação de todos. Marcos capítulo 10, versículo 45. João disse que Jesus nos amou tanto até o extremo. Sua morte foi totalmente livre. E o próprio Cristo disse:
Ninguém tira minha vida, eu a dou voluntariamente.